O texto hoje vai ser de Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico, Em que perseveras? Em que perseveras? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humanos, humildes, à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou a imutabilidade do Cristo. Bem dentro, né, gente? Do que nós estamos vivendo, né? Onde está a nossa escolha, né? Tem uma companheira entrando. Eu vou pedir para a Rita fazer a nossa prece, por favor. Boa noite primeiro, né? Boa noite. Vamos, então, acerenar o nosso coração, pensando em Jesus, o nosso Mestre amado, para que todos aqueles espíritos que se juntam a nós nesse nosso estudo possam se achegar até cada um de nós, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a coragem e a sabedoria para fazermos as escolhas corretas. Jesus amado, abençoa todos os trabalhadores da tua seara. Abençoa também esses abnegados companheiros da espiritualidade que sempre estão a nos intuir, a nos orientar. Que na noite de hoje as nossas reflexões possam ser produtivas, que a fraternidade possa sempre existir entre nós e que possamos, Senhor, perseverar nessa tarefa que é tua, acima de tudo. Obrigada por tudo, que assim seja.
E a gente agora passa para a nossa companheira Marta, para dar prosseguimento no nosso estudo. Quem está chegando, né, boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem é que participou da nossa capacitação no sábado com a equipe CERJ? Gente, foi muito bom. Depois eu vou botar até o link do encontro, a gravação, está até no nosso canal, que vocês podem ver. E Adriano se disponibilizou a fazer um outro encontro com a gente, porque foram 4 horas e meia de trabalho e não deu tempo para ver algumas coisas. Aí a gente vai ter um outro encontro com ele. Quem tiver interesse, no próximo, pode entrar. Estou vendo aqui uma companheira Poliana dizendo que foi ótimo. Maravilha. Então, Marta, com você, vamos lá. Vamos lá, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. E voltando só um pouquinho ao curso, né? Foi realmente muito bom. Foi um pouco cansativo, né? Depois até mandei uma mensagem para a Daís, que eu tinha até desligado a minha câmera, que eu já estava assim, muito sem posição na cadeira. Depois apareci só no finalzinho, eu liguei a câmera de novo, mas realmente foi muito bom. O pessoal lá da nossa casa gostou muito, tá todo mundo animadíssimo para aprender muitas coisas. Super animado, graças a Deus, foi muito bom. Aí tem a ver, né? Tudo a ver com o nosso item de hoje, né? Da qualidade pedagógica. Hoje nós vamos falar da qualidade pedagógica na evangelização, né? E um dos itens aqui é a questão do dinamismo metodológico e tecnológico, né? Assunto da hora, né? Então, na qualidade pedagógica, a gente levantou, né, algumas coisas importantes, como sempre, que a gente achou importantes, e todo mundo fica livre também para dar a sua contribuição na hora que quiser. Então, o item da qualidade pedagógica, antes de entrar nos subitens, há aqui uma introdução, né, falando algo que nós já estudamos aqui junto, lá no começo, né, sobre a questão da concepção da criança, como está logo no iniciozinho, na terceira linha do primeiro parágrafo, né, dessa concepção da criança como espírito imortal, herdeira de si mesma e agente de transformação social. Então, aqui vem uma reflexão muito interessante falando que esse olhar, né, essa concepção que nós temos como evangelizadores espíritas, ela vai ampliar, olha que interessante, amplia as formas de condução e mediação dos estudos e das demais atividades desenvolvidas na evangelização espírita, incentivando-a a participação ativa, a reflexão e a ação. Desculpem, não falei a página hoje, né? Página 64 do impresso e página 46 do PDF. 64 do impresso e 46 do PDF. Me desculpem, esqueci. Então, é muito interessante isso aqui, né? Amplia o nosso olhar, né? Amplia as formas, as maneiras como a gente vai conduzir o nosso trabalho, né? Todas as nossas atividades evangelizadoras. Que a gente não vai olhar aquela criança, né, com aquela concepção antiga que era uma folha em branco, que é uma criança que não sabe nada, né? Não é assim que a gente olha para o nosso evangelizando. Ele é um espírito imortal, como nós, né, também trilhando a sua caminhada evolutiva e que traz uma bagagem, como todos nós trazemos. Então, isso muda totalmente o nosso olhar, porque na educação formal, por exemplo, né, nas escolas, né, o olhar é diferente, né? Ali a gente enxerga um espírito com N capacidades, né? Que muitas vezes podem estar até apagadas, né? Não existir, como na semana passada a gente falou das pessoas com deficiência, aqueles espíritos que reencarnam com necessidade de passar por expiações e provas para a sua evolução, mas a gente sabe que mesmo ali, né, que até ali é um espírito eterno em evolução, que está naquela condição momentaneamente. Então, até foram relatados casos bem interessantes no nosso último encontro sobre isso, né? Sobre esse lidar com crianças, né, que apresentam algum tipo de deficiência. Então, é muito interessante, né? E o bacana que eu acho também que nós que somos da área da educação, tudo isso que a gente aprende na evangelização espírita, a gente acaba, de alguma forma, levando para o nosso trabalho lá fora, né? A gente acaba levando esse olhar diferente, né? A gente encara o nosso aluno de uma forma diferente. Né, isso muda muita coisa lá fora, né, para quem é da área da educação.
Então, é muito bacana, eu achei muito bacana esse verbo aqui do ampliar, né? Ampliar. E a gente vai passar agora para os tópicos, né? São alguns tópicos para a gente comentar. O primeiro tópico que é colocado aqui, que é o C.1, dentro dessa qualidade pedagógica que nós temos que buscar, né, no nosso trabalho, é a contextualização e a reflexão crítica. Então, aqui no início, eu vou ler, porque eu achei importante a gente rever isso aqui, né? A gente pode não estar tão atento, né? O que é a contextualização? Então, logo aqui no início do item C.1, vem assim: entende-se por contextualização da aprendizagem a organização temática e metodológica que favorece ao indivíduo associar os novos conhecimentos à sua realidade vivida. E aí segue, na sequência, né, tem uma explicação, né? No caso da evangelização espírita, a gente vai fazer o quê? Uma conexão entre o conhecimento do mundo, né? Os conhecimentos sociais, os conteúdos sociais, pessoais do mundo em que a gente vive, com o conteúdo doutrinário. Inclusive, aqui no impresso, né, um pouco mais abaixo desses dois primeiros parágrafos, tem um gráfico que é muito interessante, que eu gostaria que a gente desse uma olhadinha, falando sobre a contextualização. Né? Foi colocado aqui num gráfico de forma muito interessante. Em cima e embaixo foi colocado assim, temas doutrinários, e embaixo temas cotidianos. À esquerda, a doutrina espírita, e à direita, os conteúdos, os contextos sociais e pessoais. E uma seta indo numa direção e voltando na outra. Ou seja, tudo isso, na verdade, está interligado, né? E nós vamos buscar trabalhar fazendo essa interligação. Ou a gente vai partir da doutrina espírita, né, para chegar... Oi, congelou, dona Marta. Nos conteúdos do mundo, nos contextos sociais, de uma notícia, por exemplo, de uma reportagem, de um vídeo, né? Alguém quer falar? Oh, Marta, eu acho que agora, atualmente, boa noite, eu sou a Deise. Boa noite. A gente está vivendo um momento muito delicado nesse contexto social e pessoal, tema cotidiano, porque as famílias, nem todas elas estão vendo a pandemia da mesma forma, né? Tem aquelas que estão se precavendo, aquelas que estão até no isolamento, né, super rigoroso, tem as que estão em isolamento parcial e tem aquelas que não estão em isolamento, em que, né, as famílias estão viajando, estão passeando, né? Hoje mesmo eu comentei com uma amiga que na Bahia está lockdown, ela falou, pô, lockdown, mas a fulana está na Bahia e está botando fotos dela na praia, numa boa. E a outra, a notícia que a gente tem pela uma outra aqui, né? O filho está lá na Bahia, o filho está em lockdown. Então, olha só, né? Uma está na praia, a outra. Então, a gente está vivendo um momento que é muito delicado a gente colocar para as crianças a visão, né? Vamos dizer assim, né? A visão real, porque até o real para uma família não é a realidade para outra. A gente sabe que tem famílias ótimas, espíritas, mas que se recusam a usar máscara. E a gente, né, seguindo a ciência, a gente precisa usar máscara. Então, agora já apareceu até um médico alemão dizendo que a máscara pode prejudicar depois. Então, olha só como é que é difícil a gente trabalhar esse contexto social agora, né? O tema cotidiano com a criança, porque a gente não pode ferir a ideia da família que ela está. Se ela está numa família que acha que usar máscara é uma besteira e que aí tem N, né, todo mundo que quer ter a sua razão, cria. A gente tem que saber jogar, inclusive a gente está tendo essa delicadeza quando tratar isso, né? De trata da ciência, mas a gente tem que ser bem, vamos dizer assim, sutil. Aí tem aqueles que não concordam em ser sutil, até na reunião pública diz que, né, é um egoísmo você não querer usar máscara porque você está contaminando o outro. Isso não deixa de ser uma forma de agressão. E o que a gente vai falar para a criança nessa hora? Ela está vivendo dentro, cada uma vive a sua realidade dentro de casa. Então, a gente está vivendo um momento em que o tema do cotidiano ele está trazendo uma divergência ainda, né, de ideias e de comportamentos familiares que a gente tem que trabalhar
sem, de repente, afirmar nada, só dizer que a pandemia existe, né? Isso aí é evidente. Mas como é que a gente vai afirmar uma coisa se a criança dentro de casa não vivencia isso? Realmente um verdade. momento muito complexo, né? É. A gente vê que essa polarização que a gente vive, né, na questão política, ela chega à casa espírita, né? Chega ao ambiente escolar. Eu me lembro de uma professora em 2000, acho que foi 2018, 2019, que ela teve problemas sérios com um aluno, né, por conta dele estar nessa posição muito radical e ele querer levar isso para a sala de aula e ficar ali discutindo aquilo dentro da visão dele. E nós poderemos ter isso dentro da casa espírita, né? Porque a gente observa que há espíritos que estão em uma posição e na outra, né? Então, realmente, a gente tem que ter muita calma nessa hora, como se diz por aí. Você diz que teremos, não, na nossa casa espírita nós temos, né? Pessoas que já procuram dizer assim, nossa, eu me senti agredida quando eu coloquei a minha posição, porque às vezes a gente se perde na hora que manda uma resposta no WhatsApp, né? E aí na hora que mandou a resposta, cada um tinha uma visão, e ela colocou, eu fui respeitada na minha posição, no caso dela, ela não quer usar mais, não aceita que a coisa é como é, acha que a mídia aumenta, parará, é a opinião dela. Aí o outro foi cair em cima. Na reunião de jovens também, porque tem jovem que não, eu vou para a praia, vou para a balada, eu viajo, porque vai junto com a mãe, né? A mãe também vai. E aí, na reunião de jovens, um coordenador achou que não, que tinha que chamar atenção e dizer, olha só, você não está observando a ciência, você não está acompanhando. E isso começou a causar, né, vamos dizer assim, mal-estar na convivência. Então, a casa espírita também está num contexto delicado para abordar, porque, né, e ainda me colocaram assim, olha só, essa pessoa que se sentiu agredida, se a casa espírita é para acolher, eu não estou acolhida, pelo contrário, eu me senti, foi rejeitada, e aí falei, não, houve sim, olha só, que a maioria, a gente tem que aceitar se a maioria tem uma visão, você tem outra. E aí falei, gente, olha só, temos que aprender a respeitar. Aí todo mundo, eu estou respeitando, mas como é que eu vou aceitar papai, isso aí? Entendeu? Como é que eu vou dizer que sim? Aí, Então, Deise, a gente vê que 100 anos depois da gripe espanhola, eu li uma matéria bem grande sobre Campos dos Goytacazes, como que se comportou na época da gripe espanhola. E tudo a ver com isso agora, gente. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. 100 anos depois, e nós continuamos os mesmos, né? As mesmas posturas. É bem complicado isso aí, complicado e delicado, né? Principalmente, né, essa questão que a gente está vivendo atualmente da pandemia. Porque eu me lembro que ano passado, estava no início ainda do processo, e uma criança de evangelização, não sei, foi até uma criança bem pequena. Aí ela falou assim, que na parte que a gente faz uma parte inicial, que todo mundo fica junto, depois a gente divide em 2 salas. Aí ela falou que ela tinha ido ao shopping, né? Aí também ninguém falou nada, né? Porque você vai falar o quê, né? É como Deise lembrou, tem a família, né? Agora, assim, caso surgisse um assunto, né, que a gente tivesse que falar alguma coisa que fosse necessário, né? Eu, por exemplo, falaria do livre-arbítrio, existem normas que a ciência fala para a gente seguir, mas cada um vai seguir ou não, né? De acordo com o que ele pensa, né? Pelo livre-arbítrio e tal. Ou silenciar, né? Porque às vezes eu passei uma situação agora, umas semanas atrás, em relação a um tema doutrinário, né, num estudo que eu estava fazendo, e que a pessoa colocou uma coisa totalmente fora, né? E aí eu ponderei com o que falava no livro dos Espíritos, na questão e tal, e aí a pessoa falou que ela não estava convencida. Aí simplesmente eu me calei, porque, né, você vai ficar discutindo uma coisa que a pessoa tem a posição, né? Então essa coisa do radicalismo também,
muitas vezes talvez seja melhor que a gente se cale, porque a pessoa ela não vai mudar de opinião, né? Ela acredita piamente naquilo dali, o adulto, no caso, até o jovem. Ela acredita naquilo dali, você vai ficar chovendo no molhado, falando, vai criar um clima, às vezes, desagradável, né? Então, muitas vezes, a gente tem que se calar. Agora, essa semana, colocaram no grupo da nossa casa, o grupo de trabalhadores, uma mensagem sobre a pandemia, sobre a vacina. Eu achei a mensagem estranhíssima, mas aí eu pensei, aquela história que a gente fala que o dedo dá aquela coceirinha, né? Eu pensei, eu falei, gente, talvez eu esteja até me omitindo, mas se eu colocar qualquer coisa aqui, vai dar uma polêmica, e não vai levar a nada. Aí eu fiquei pensando, essa polêmica não vai levar a nada. Porque também a gente tem que pensar nisso, se o que a gente vai falar e vai incumpridar a conversa, vai levar a algum lugar. Eu fiquei falando, sabe de uma coisa? Deixa quieto. Aí, ontem, uma amiga da casa viu, mandou uma mensagem para mim, um áudio. Nossa, que mensagem esquisita aquela, né? Que eu falei, também achei, mas fiquei quieta. Porque você vai criar uma polêmica no grupo, as pessoas, cada um vai falar alguma coisa. Muitas pessoas, mesmo espíritas, com conhecimento, com a fé raciocinada que a gente supõe que a gente está exercitando, elas pensam umas coisas muito mirabolantes, né? Muito mirabolantes. Então, aí vem uma mensagem dessa meio mirabolante também, casou, né? Casa com algumas pessoas direitinho, porque a gente, né? Muita gente ainda vive querendo uma coisa assim, né? Que o além fale alguma coisa para a gente e tal. Né? Então é meio complicado. A gente tem que pedir inspiração a Deus nesses momentos para ver o que a gente vai falar ou não falar, né? Isso aí é fundamental, de pedir na hora, coloca as palavras certas, para mim, não deixar tudo em aberto para o livre-arbítrio, mas não dizer também assim, mas é o seu livre-arbítrio. Pronto, de acordo com o tom que se fala, já está se fazendo uma crítica, né? Joga você tem livre-arbítrio para escolher, pronto, isso já é uma crítica, né? É bem delicado. Quando a gente vive esses momentos, assim, a gente tem que pedir muita ajuda ao mais alto, né? Para que a gente seja inspirado, né? No melhor a falar ou calar. Oi, tem uma observação no chat de Paulo. A missão do centro espírita envolve acolher, mas também orientar para a evolução do espírito e da humanidade. Feito isso, passa a ser questão de livre-arbítrio de cada um, como disse a Marta. E vamos em frente. Isso. Que a gente sempre ore, né, e peça essa inspiração, porque nem sempre a gente está preparado para o que vai fazer, né? Tem que pensar bastante. Eu queria comentar uma mensagem. Nós estamos fazendo aqui em casa o evangelho todas as noites, desde que começou a pandemia, né? A família se reúne. Às vezes não estão todos, né? E ontem nós lemos uma mensagem do Emmanuel, que eu posso até buscar lá para ver o livro qual é. Que a gente está usando aquele cômputo, sabe? Que tem várias mensagens de Emmanuel, segundo Mateus, que é o que a gente está usando agora no nosso evangelho. E ele fala, ontem, eu achei interessante, tem a ver com o que a Marta comentou agora, que vocês estão comentando. Aquela passagem do Evangelho que diz assim, o que Deus uniu, o homem não deve separar. E a mensagem de Emmanuel fala justamente uma outra reflexão, que nós não devemos fomentar discussões, porque as leis de Deus, elas são perfeitas, e o que acontece no nosso dia a dia é para que a gente tenha paz e harmonia. A gente não tem direito de ficar fomentando discussões, desentendendo. Por isso que cada vez mais a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente coloca nos grupos espíritas, né? E pegando um pouquinho o que a Deise falou, o negócio da máscara, usa e não usa máscara, a gente, na evangelização, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não jogar as crianças contra os pais, as concepções dos pais, né? Eu me lembro que uma vez eu estava explicando, dando uma aula sobre não falar com a boca cheia, né? E aí uma criança virou, tia, mas o pai da gente pode, né? Porque ele observava, via o pai, e aí, o que eu faço, né? Aí eu fui lá, conversei com ele, não, é que o papai de vocês, ele não aprendeu isso desde pequenininho, você deixe seu pai fazer desse jeito, não vá falar nada para o seu pai, quem sabe o seu pai vendo você fazendo direitinho, ele aprende com você. Então, essa questão da máscara, usar ou não usar máscara, a gente tem que ver o que a família realmente acredita e ter esse cuidado para nunca jogar essas informações para ter conflito dentro de casa, né? É complicado. É melhor fugir desses assuntos polêmicos, né? Saia justa, né? Nossa, mãe. Uma vez aconteceu isso comigo com coisa de bebida, né? Falando dos vícios e tal, aí a criança, mas meu pai bebe, né?
Aí você fica, nem me lembro, já faz muito tempo isso, nem me lembro o que eu falei na hora, a inspiração que veio, mas você fica assim, né, gente, eu também penso assim como a Rita. A gente nunca coloca a criança contra os pais, né? Nem vice-versa, né? E às vezes eles soltam coisas, né, que são do cotidiano deles, né? A gente tem que ter, né, na hora, pedir aquela inspiração rápida e captar rápido para... Porque quando eles ouvem a gente, eles veem que está batendo de frente com uma coisa que ele está acostumado a ver em casa, né? Aí já gera um conflito. Quando ele reage, mas o meu pai faz, é porque lá dentro já tem o conflito do que a gente falou com o que ele está acostumado a ver. É o conflito da doutrina com o contexto social, né? A gente tem que achar essa maneira de juntar os dois, porque a doutrina e o contexto pessoal e social, às vezes, eles entram em conflito. Agora, eu fiquei aqui pensando que eu já vi criança que, nessa aula aí de drogadição, questão de cigarro e tudo, bebê, a criança começou em casa a falar-se por conta dela, com o pai. Papai, o senhor não deve fumar, não, papai, porque isso prejudica muito o seu pulmão. Eu aprendi lá. Do jeitinho da criança, ela vai falando. E o pai, muitas vezes, não vai nem estar aí, mas muitas vezes ele vai começar a se incomodar e a repensar o seu comportamento. Isso também é bem legal. Eu acho, né? que é esse o objetivo, né? Exato. É a educação que pode vir da criança para o pai. Exato. Ouvindo direito. Então, vamos lá, né? Mas, saindo desses temas, das polêmicas, né? De máscara, de outros temas polêmicos, né? É importante a gente ter isso na nossa mente, né? Essa questão de trabalhar, né? Ou levando um tema doutrinário para o mundo, né? Para o cotidiano, ou fazendo a ponte, né? Do cotidiano com a doutrina espírita. Adaís, depois você vê para mim o chat, só para a gente não ficar muito para trás, que a companheira colocou alguma coisa aqui. Ela colocou aqui agora, Alvina. O evangelizador precisa ser observador, usar da melhor forma as palavras e a escolha dos temas. Muito observador. Então, de uma maneira geral, né, a gente buscar isso aqui também, né? Trazer assuntos palpitantes, né, do cotidiano para a casa espírita e vice-versa, né? Mas sempre com muito cuidado, com muito zelo, né, com muito bom senso. Né? E aí, nesse primeiro parágrafo, voltando um pouquinho ao primeiro parágrafo do C.1, né, tem uma coisa que eu achei também muito interessante, né, que não é só a gente levar a informação, né, mas essa informação, ela visar, né, como a gente já viu lá atrás também com o nosso estudo, a transformação pessoal e social. Aí eu me lembrei aqui daquela parte que a gente já estudou, só revendo, do cabeça, coração e mãos, né, do pensar, do sentir e do agir. Então, essa contextualização e essa reflexão crítica, elas vão levar a esse processo, né? Não vai ficar só no pensar, né? Só no conhecimento que a gente está levando ali, do fato do cotidiano relacionado com a doutrina ou vice-versa. Mas isso vai trabalhar, né, o cabeça, coração e mãos. Vai sair só da parte do conhecimento, né, levando para o coração, sentindo aquilo, refletindo sobre aquilo e tendo como resultado uma mudança naquele ser, uma mudança na postura. Né? Esse exemplo que a Daísa citou, por exemplo, essa criança absorveu esse conhecimento, né? Ela passou por esse filtro do sentimento e ela já expressou isso na sua prática. Né? E esse expressar na prática pode levar a uma transformação, né? De repente, não dela, mas até de um familiar, né? Porque muitas vezes as nossas crianças, os nossos jovens, elas mesmas, para a própria família, né? Para a própria família. Então, isso aqui assim, é um item aqui muito importante da gente estar sempre atento a isso, né? A não ficar trabalhando, né, com algo que não seja significativo, né? Sempre fazendo essa ponte entre os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos do evangelho, com o cotidiano, né? Foi isso que Jesus fez, né?
Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais o Evangelho, a gente começa a perceber que o Evangelho lá atrás, pelo menos para mim, assim, parecia que era uma história, né? Bem lá atrás. Era uma história que contava os fatos de Jesus. Né? Eu, pelo menos há um bom tempo atrás, né, não conseguia enxergar como enxergo hoje com mais maturidade, né, de perceber o que é o Evangelho. E Jesus, ele usou dessa metodologia, né, da contextualização, né, e da reflexão crítica também, porque tudo que ele falava tinha a ver, estava dentro daquele contexto, tinha a ver com aquele contexto do povo judeu. Ele não falava, né, o Haroldo Dutra sempre fala que ele era um judeu falando para judeus, né? E aí nos convida a embrenhar um pouco na cultura judaica, né, naqueles costumes, para a gente poder entender com o olhar daquele tempo. Eu tenho uma amiga que assim, trabalhou comigo, professora de história, ela era muito católica, né, mas a gente conversava muito, vinha às vezes no ônibus, na van do trabalho, conversava muito. E aí um dia ela falou para mim, Martinha, a gente tem que entender a história, né? Para a gente entender a história, a gente tem que se projetar naquele tempo. Se eu quero entender lá o Império Romano, eu não posso olhar o Império Romano com a sociedade que eu vivo hoje, por esse olhar. Eu tenho que ir lá, olhar dentro daquele tempo para poder entender. E foi o que Jesus fez, né? Ele usou muito dessa questão do contexto, né? E que a gente só foi despertar para isso agora, de um tempo para cá, até curto, com alguns autores, alguns estudiosos da doutrina espírita, que começaram a fazer com que a gente passasse a pensar nisso. Que antes a gente falava, contava a parábola, mas não pensava muito nesses detalhes. Então, Jesus ele fez isso o tempo todo. E a questão da reflexão crítica também, porque ele não dava respostas prontas, né? Outra proposta nossa também, não levar respostas prontas, mas sim questionar o nosso evangelizando, né? Fazer com que ele pense, né? Com que ele reflita. E Jesus fez isso o tempo todo também. Ele não falava para ninguém, faz isso ou faz aquilo, né? Mas ele lançava perguntas, né? Fazia observações que levavam as pessoas a pensarem, né? A tirarem suas próprias conclusões. A Alvina colocou aqui, né? Sim, peraí que sumiu aqui. Sim, as parábolas de Jesus eram contextualizadas, né? Tudo contextualizado, né? É muito bacana, muito bacana. As pessoas compreendessem as suas lições. Acho que eu estou dando umas travadas, né, gente? Se começar a travar muito, vocês me avisem, tá? É porque eu reluto em sair aqui desse cantinho. Aqui, às vezes, fica meio ruinzinho. Mas isso aqui é muito importante. Alguém quer falar mais alguma coisa dessa questão do contexto, né? Gostaria. Da reflexão? Oi, fica à vontade. Um exemplo que é interessante quando a gente fala assim, é pegar o contexto social e a gente levar para a doutrina espírita, contando tudo nesse momento acontecendo com essa situação, é uma coisa que me chama a atenção na parábola dos 2 irmãos, do filho pródigo, uma coisa que foi explicada, que naquela época, lembra que o pai vinha, quando o filho chegou, o pai saiu correndo abraçar o filho para recebê-lo? Era porque, naquela época, o filho pródigo, quando ele saiu, significava para o grupo que ele estava querendo que o pai morresse quando ele pegou o dinheiro dele. Então, ele foi embora. Quando ele voltou, a aldeia, era por lei deles, podiam sacrificar, matar o menino, o rapaz. Quando o ancião saiu correndo e abraçou, significa que ele perdoou o filho, então eles não puderam mais. Então, a gente conhecendo o contexto, é interessante para a gente poder atuar. Quando eu falar assim, a doutrina espírita, com o contexto social, quando a gente conhece a vida, onde a pessoa mora, o que acontece com ela, por exemplo, lá no meu centro, perto do Morro de São Carlos, estava uma menina, eu acho que até já contei aqui, estava uma menina lá, teve um tiro, saímos todo mundo correndo, nós fomos lá para o refeitório, que no final, ela sentou no refeitório, estava lanchando, ela continuou lanchando. Aí nós falamos assim, vamos correr, tá? Ela, por quê? Ah, está dando tiro. Ué, qual o problema? Ela já estava acostumada com essa situação. Para ela é natural. Para a gente ficou todo mundo aí, assim, então vamos lá me ajudar a fazer uma prece para ajudar todo mundo a acalmar? Ah, tá, vamos. Então, a gente tem que saber colocar o social para a doutrina espírita. Tem que conhecer a família, o evangelizando, para poder atuar com precisão. Mas melhor que possível, né?
Muito bom, Elisete. Então, podemos passar para o C.2, dinamismo metodológico e tecnológico, né? Logo aí no primeiro parágrafo vem uma frase que eu grifei aqui, né? A dinamização das atividades de evangelização espírita da infância mostra-se fundamental para a qualidade da tarefa de estudo, difusão e prática da doutrina espírita junto às crianças, né? E isso aqui tem tudo a ver com o momento que a gente está passando agora, né? Agora não, né? A gente, na nossa casa, retornou à infância em maio, né? Já vamos para praticamente, quase um ano praticamente, né? De evangelização online. E a evangelização online, ela jogou a gente de cabeça para baixo, né? E a gente não sabia o que ia fazer, né? Com muito medo, sem saber como que ia ser, o que ia fazer, como ia fazer, não tinha noção, a gente nunca precisou, né? Então, de repente, esse novo veio, né, e exigiu da gente esse dinamismo metodológico, tecnológico, que tem que existir sempre, né? Esses dias eu até salvei uma mensagem, eu estava procurando aqui no meu celular, né? Eu achei uma frase que eu achei legal para evangelização, depois eu posto no grupo. Se você não está se divertindo, as crianças também não estão. Se você não está se divertindo, as crianças também não estão. É de um site, de umas páginas de pedagogia que eu sigo. Então, é muito interessante, porque esse dinamismo, né? O dinamismo, na verdade, né, a maneira como a gente está encarando a tarefa da evangelização, se a gente está com dinamismo, a gente automaticamente leva isso para a nossa criança, né? Motiva a nossa criança. Então, a gente tem que estar sempre animado para a tarefa, né? Sempre animado para a tarefa. E a gente vai passar essa nossa animação, esse nosso entusiasmo, vai passar automaticamente para o nosso evangelizando. Agora a gente já chega ali, né? Ou na hora de preparar a aula, já está achando aquilo muito chato, né? Ah, tem esse compromisso, né? Prepara compromisso, né? Mas sem dedicação, sem amor, sem boa vontade, você transmite automaticamente. Então, a gente sempre buscar esse dinamismo metodológico, né? A parte do que a gente vai usar para a nossa aula, as metodologias, né? Sempre buscando, sempre se instruindo em relação a isso, buscando coisas novas, e o tecnológico, porque a gente também não vai ficar parado no tempo. E o momento que a gente está vivendo agora, né? A Daísa lembrou de sábado dessa capacitação das ferramentas virtuais, né? A gente está correndo atrás disso desde que a evangelização online começou. Tudo que tem, que fala de ferramenta virtual, do que seja útil, né, para melhorar a nossa evangelização online, a gente tem que correr atrás e fazer, se desdobrar, né, e depois mexer nas plataformas, mexer nos programas, né, fazer grupos de aprendizado, grupos de treinamento com os companheiros, para aqueles que estão com mais dificuldade também aprenderem. E em relação à questão da tecnologia, a gente fica pensando só nessa coisa da informática, né? Mas em relação à metodologia, né, as diferentes atividades, aqui no terceiro parágrafo, né, tem alguns exemplos aqui de coisas muito importantes também, que a gente pode usar, né, também no online. Algumas coisas não, contato com a natureza não dá, só se for virtual, através de imagens, mas a questão dos jogos cooperativos, das brincadeiras, da arte, do movimento, também dá, com alguma dinâmica que a gente possa fazer, que eles, né, se movimentem nos seus próprios lares. As interações sociais também continuam acontecendo. Então, muitas dessas coisas são possíveis também no formato online. E aí, no quarto parágrafo, fala das atividades significativas. Isso aqui é muito bacana também, né? As atividades que a gente propõe, né, elas têm que ser significativas, elas têm que ter significado, né, para a nossa criança, né, para que ela se envolva com aquilo dali, né? E aqui na apostila fala que isso depois vai compor a memória espiritual, porque quando a atividade é significativa, né, fica marcado na gente, fica marcado na criança. Então, a gente sempre buscar, né, as atividades que sejam significativas. E aí, na minha opinião, está muito ligado à questão do contexto, né? O que é significativo está ligado à questão do contexto. Então, quando a gente trabalha assim, com famílias carentes, tudo, a gente também tem que, não só, com todos eles a gente tem que ter cuidado, mas quando a gente vai trabalhar com uma família carente, né, com a situação econômico-social mais vulnerável, a gente tem que ter muito cuidado também com as propostas, com o que a gente vai levar, né, para a gente não ser descaridoso com aquelas crianças também, né? Porque às vezes a gente comenta coisas, né, de um universo que não é o universo deles. Então,
a gente tem que ter, né, o olhar sensível, a escuta sensível, a fala sensível, tudo ser preparado com cuidado, né, com antecedência, né, para que seja significativo, mas que não fira de forma alguma, né? Até no que a gente envia também agora, né, no caso da evangelização remota, a gente tem enviado os envelopes, né? Vamos retornar agora em março enviando os nossos envelopes com atividades. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? São detalhes, né? Hoje eu estava até deitado um pouquinho. Hoje foi o meu primeiro dia de aula pelo WhatsApp, gente. 2 tempos. Eu parecia que eu tinha trabalhado de 7 da manhã até agora 7 da noite. Fiquei tão cansada, eu dei uma apagada. Só que antes de apagar, eu fico deitada pensando, eu não consigo dormir. Agora à tarde. Aí eu fiquei pensando nessa coisa da atividade remota, mas que a gente vai fazer agora, o mesmo que a gente vai fazer no dia 14 com as nossas crianças, que vai ser fazer um abraço, aquela tira de papel com 2 mãozinhas, a gente vai tentar fazer uma oficina com eles e tal, com as famílias. Aí depois eu fiquei deitada pensando assim, a gente vai mandar os papéis para fazer a mãozinha colorido, a gente vai mandar uma tira já no tamanho certinho. Aí depois eu fiquei assim, gente, será que aquela cola, aquela tesoura, aquelas coisas que a gente mandou no passado, em saquinhos para cada família, um kit? Aí fiquei pensando, será que eles ainda têm aquelas coisas? Porque de repente vai mandar dizendo que é para recortar e para colar, e a tesoura já quebrou, né? A cola já acabou. Aí eu fiquei pensando aquilo na minha cabeça, né? Porque tudo são detalhes que a gente tem que pensar também, né? Até detalhes práticos, né? Senão você envia uma coisa que não vai poder ser feita, né? Essa ideia até de mandar esse kit de material foi lá atrás, no ano passado, que a gente resolveu fazer. Porque a gente estava mandando atividade para colorir, mandou uma casinha com uma máscara, que a casinha era uma dobradura que ele tinha que recortar. A gente ficou pensando, gente, se ele não tiver tesourinha sem ponta, se ele não tiver cola, se ele não tiver lápis de cor, aí eu tinha aqui em casa um saco de giz de cera, sabe aquelas sobras de giz de cera? Era lá do grupo, do maternal. Eu fiquei com pena de jogar fora na época, que a gente comprou aquele giz gordinho e pequenininho para o maternal. Aí eu trouxe tudo aqui para casa. A gente fez um monte de saquinho com um pouquinho de giz de cera cada um, né? Então você tem que pensar em tudo, né? Porque senão você acaba fazendo uma coisa que a criança não vai realizar aquele trabalho, vai se sentir, assim, de uma certa forma, talvez se sinta até diminuída, constrangida, porque não pôde realizar, porque não tem material. Muitas vezes não vai querer dizer que não fez porque não tinha, vai ficar com vergonha, né? Então, a gente está pensando nisso hoje, até falar para as meninas agora, né? A gente vai ter que mandar um kit novo para o pessoal. Marco, tem uma observação aqui. A Daís quer falar alguma coisa? É isso. Tem uma observação de Alessandro. Me lembrei da nossa aula da parábola do joio e do trigo, onde a criança comentou com a mãe: será que essa atitude é joio? Legal isso. Já até sei quem é. Então, que bacana, né? A gente, como evangelizador, fica feliz quando a mãe faz esse relato, né? Porque fez sentido, né? Olha aí o pensar, o sentir e agir, né? Fez sentido, né? Só faz sentido quando a gente traz para o nosso cotidiano, né? E a criança também traz, né? E como traz, né? Tem que fazer essas ligações, né? Mas penso que tem muito a ver na maneira com que a gente conduz a nossa aula. Demandas, né? A gente já não sai falando, vai jogando as demandas, os questionamentos, para que ele vá refletindo e tire suas próprias conclusões. Isso é muito bacana, né? Esse agir, né? A transformação pessoal. Quando chega lá na prática, né? E numa situação ali, já coloca. Muito interessante mesmo. Então, a gente buscar sempre as atividades significativas. Um outro item aqui que eu marquei, né? Tudo é importante, na verdade, que eu marquei, assim, que eu achei bem interessante, a questão está no penúltimo parágrafo, dos encontros de evangelização que devem estimular a cooperação, a criticidade, instigando perguntas mais do que oferecendo respostas. Foi o que eu já falei também, né? A gente não levar o prato pronto, né? Mas fazer. Quando eu falo isso, eu me lembro muito da Lúcia Moisés, né? Ela fala muito sobre isso, né? A gente construir, né, junto com a criança, né? Então, a gente já tem aquela tendência de levar a coisa já pronta, mas não é por aí. A gente tem que instigar a criança a pensar, a refletir, a tirar suas próprias conclusões, né? É claro que uma criança de maternal e de jardim não dá, né? Assim, em algumas coisas até dá, mas como o pensamento dele não é um pensamento mais ligado ao concreto, é claro que ele não vai ter a mesma capacidade de abstração, de pensar, né? Mas ele já tem a vivência do cotidiano, ele também já tem a sua bagagem. Então, é muito importante isso, a gente estimular, né? A gente
trabalhar também outras questões como cooperação, criticidade. A cooperação muito importante. Tem tanto joguinho legal, né? Joguinhos cooperativos, né? As dinâmicas também que a gente faz, né? Em que todos participam, né? Ou quando a gente trabalha agora mesmo no virtual, é a segunda vez que a gente vai fazer agora no dia 14, fazer alguma dinâmica, um trabalho que a gente envolva a família, né? A gente manda o convite, aí na hora a família está ali, o pai, a mãe, o avô, a avó, participando junto. Então, é muito bacana isso. Podemos passar para a arte? Estava doida para chegar nessa parte, na arte da leitura, né? Aí começa com uma frase que é maravilhosa, né? Tem a frase da Joana de antes, que é maravilhosa também, muito importante, a missão da educação como ciência e arte da vida. Mas eu gosto muito dessa frase do André Luiz, que está logo aqui no início do primeiro parágrafo, que a arte deve ser o belo criando o bom, né? Então, a arte, né, na evangelização, a arte é muito importante para nos ajudar nesse processo, né, de ensino e aprendizagem dentro da ação da evangelização, né? Como fala aqui no no quinto parágrafo, né? A evangelização, né? A arte na evangelização como poderoso instrumento de sensibilização, interlocução e diálogo, né? E aí eles vão trazer aqui vários exemplos, né, de formas de arte, né? Todo mundo já deve ter lido, né? Falo do desenho, da música, da pintura, da colagem, da composição musical, canto coral, né? O teatro, a fotografia, a produção textual, oral e escrita de diferentes gêneros. Então, vem citando aqui uma série de formas artísticas que a gente pode usar na evangelização, né? A gente usa muito a música na evangelização. A música, eu acho que é a coisa mais usada, né, na evangelização, porque realmente a música ela tem um poder maravilhoso, né? Ela harmoniza, ela evangeliza, ela acalma o ambiente, ela acalma as nossas crianças, né? A gente começa com aquelas músicas bem agitadas, depois vai cantando umas mais calmas, ambienta, né? E vai acalmando os nossos corações também, no caso do início lá, do momento da acolhida, para fazer a nossa oração. Mas tem muita coisa que a gente pode utilizar, né? Teatro, né? A vivência através do teatro, é muito bacana mesmo, que é muito significativa, normalmente, para a criança, essa vivência através do teatro, através da música. Ela vai vivenciando aquelas situações, ela vai incorporando aqueles conhecimentos, né? Ela faz aquele papel lá no teatrinho, né? Aparentemente tão bobinho, né? Mas ela incorpora aqueles conhecimentos, aquelas histórias, né? A gente fez, agora em 2020, a gente completou 20 anos do projeto que a gente faz em outubro. E há uns anos atrás, a gente fez um projeto chamado Ética e Cristianismo. E a gente fez no início com um teatrinho muito simples, né? Que era uma historinha que falava da ética. E agora, a criança daquela época, né? É até o filho de Alessandro, Caio, ele agora já é um jovem, e aí a gente fez alguns vídeos de depoimento, a gente fez umas recordações durante o mês, né? E aí ele gravou com a Alessandra, e ele lembrou desse momento, como assim, a gente perguntou assim, o que mais marcou você nos projetos? E ele lembrou disso, dessa peça, desse teatrinho que ele fez lá atrás, em que ele fez esse papel que falava sobre a ética. Então, são... Oi, Marta. E acho que congelou. Marta? Vou comentar, assim, enquanto ela está congelada, da música, que eu acho muito interessante, é que ela pode ser usada para movimentar os sentimentos que você tem intenção de movimentar. Se você quer acalmar, você pode usar a música para acalmar. Se a criança está meio apática, meio com sono, você usa uma música para animar, para que a criança desperte. A música, ela tem que ter uma intenção em tudo que você vai dar à atividade. Você usa a música para
movimentar os sentimentos. É, para mim, a modalidade da arte mais completa, porque ela usa poesia, ela usa o ritmo, ela usa a sensibilidade, ela faz o movimento sensitivo da criança. A arte é completa para mim se tiver a música. Também a gente usa a música para fazer a prece, para acalmar, para fazer a prece, né? Para tudo. Quando quer ajudar também para movimentar o corpo, então tem música para movimentar o corpo e tem música para fazer a prece. A gente no virtual tanto agora levanta, agita, quanto você acalma, você não precisa chamar atenção. A música, ela movimenta tudo. A gente no virtual agora tem utilizado bastante a música nos ciclos, a música com todos juntos e a música nos ciclos, entendeu? Até fazer eles, como uma atividade, fazer eles completarem a letra da música, aí eles vão falando, depois a gente canta a música. Então, isso também faz com que eles também se liguem na letra, né? Porque a gente colocou até uma música semana passada que a gente já cantou bastante, mas eu ainda falei assim para a Vanusa, que estava preparando comigo, eu duvido que eles saibam a letra direitinho dessa música, vamos botar lá para eles verem. E eles surpreendem, né? Às vezes, vai respondendo, a gente deixa faltando a palavra, eles vão respondendo tudo. Ah, meu Deus, subestimei e dei mal. Aí depois a gente... Eu gosto muito do teatro como uma ferramenta. O Eurípides Barçanufo, né, na sua proposta, ele trabalha muito com o teatro. Mas é aquilo, né? O teatro, quando ele se associa à música, ele só ganha, né? Quando a Alvina está falando da música. Mas você pegar uma parábola e pedir para eles trazerem para hoje, vamos fazer a parábola do samaritano hoje. Quem vai ser tal personagem, quem vai ser tal... Eles, enfim, coloca hoje, é muito interessante. Ou do filho pródigo, do joio, do trigo, seja lá o que for. Também promove uma vivência muito interessante que vai ficar para sempre para a criança. Né? E Marta saiu. O teatro, para nós, no virtual, fazer com as crianças fica mais complicado. Aí teria que ser nós, adultos, né? Eu vi um encontro, não lembro qual, em que tinha teatro mas com os evangelizadores. Os evangelizadores fizeram o teatro para as crianças, ficou legal. Foi logo no início, não lembro qual. Mas quando a gente está no presencial e está levando isso para a sala, é muito interessante, né? Muito bom. Tanto para adultos quanto para crianças, né? Não interessa. Outra coisa que eu gosto muito é a poesia, gente. Eu acho que a poesia também sensibiliza muito. Você pegar uma poesia de Alto de Souza, enfim, tem outras com uma linguagem mais infantil, e trabalhar com a criança também é muito legal. Você trabalhar, né, um pedaço com um pedaço com a outra, eles falando, né, primeiro o que eles perceberam da poesia, depois você pode até ilustrar, e Marta ligando para mim. Mas atualmente a poesia para eles é até uma coisa meio estranha, né? Porque não apareceu para mim, deixa eu ver aqui. A criança hoje não é acostumada só um pouquinho, deixa eu... que a gente seria legal até agora a gente introduzir. A Ivanusa, ela me fez pensar a gente fazer uma atividade, fazer uma poesia, até para eles completarem. A gente copiar, a gente fazer não, né? Copiar, colar. Copia, cola é a coisa melhor. Tecnologia favorece se copia, cola, é uma maravilha. Gente, Marta, deixa eu ligar para ela, porque ela não está aparecendo aqui para ser admitida. E ela está me dizendo. De repente, a internet dela caiu mesmo, a Elisete. Oi, Marta. Sim, agora você apareceu. Ok. Você quer ver uma coisa, só para completar, com relação à poesia, tem um recurso muito interessante. Tem muitas poesias infantis, né? Você recortar a poesia toda e pedir para eles construírem. Ok, Marta?
para eles reconstruírem aquele texto. Aí cada um reconstrói, pode ser até trabalho em dupla, né? E só depois que você vai oferecer o texto original. É muito legal também pegar aquelas mesmas palavras, né, que o autor da poesia, seja lá quem for, né, fez, e a criança ou o jovem reconstruir o texto. É muito legal também. Deve ficar legal mesmo, né? Eu já fiz com sucesso. Oi? Pode fazer a poesia com dramatização também, né? Sim. Ilustrar a poesia também, é bem legal. Nós fizemos em 2019 uma poesia do abraço. Esse dia eu recebi no WhatsApp de uma colega. Muito bonzinho aquela, né, Marta? Do abraço com as crianças do primeiro ciclo. Aí eles fizeram dramatizando, e depois, no final, teve o abraço real mesmo. Ele escolheu uma pessoa para abraçar e ofertaram umas pílulas, que eram as pílulas do amor. Eu me lembro. Sentimento. Para desenvolver durante a semana. Eram 7 pílulas, eu acho, para desenvolver durante a semana. Me lembro. As Pílulas do Amor é uma poesia? As Pílulas do Amor é uma dinâmica lá, né, que eu tirei da internet. Mas eu queria fazer a poesia do abraço, aí eu juntei uma coisa com outra lá, acabou dando certo. No final, eles deram um abraço à pessoa e ofereceram as pílulas do amor. A poesia do abraço, você tem escrita ela? Você pegou de algum livro? Eu tenho a poesia. Disponibiliza, tá? Bota no grupo para gente. Essa poesia do abraço, bota no grupo, tá? Valeu, obrigada. Eu queria só falar essa semana que eu evangelizo jovens. E aí nós fizemos uma dobradura de barquinho. Eu fiquei surpresa, porque eles não sabiam fazer, tiveram maior dificuldade, que dobradura também tem a ver também com arte. Mas eu imaginava que eles iam fazer o barquinho rapidamente, porque o objetivo era outro. E aí eles tiveram muita dificuldade de fazer. Eu não imaginava isso, quer dizer, a gente nem conhece bem os evangelizandos, né? Mas entra também na arte a questão da dobradura. Com certeza. Dobradura é muito bom, nossa. Muito bom. Dobradura é muito legal. A gente tem uma companheira lá na casa, a Eliette, esposa de Argemira, da Isa. Ela está com a gente no estudo da arte. Ela é muito boa. Eu vi que ela colocou no grupo. Ela já fez algumas vezes com a gente oficina lá no grupo, no encontro da família. Assim, nossa, fizemos coisas muito legais. E todo mundo ama, né, fazer a dobradura, da criança ao adulto. É muito gostoso. É uma delícia aquilo. Muito gostoso. E só lembrando, a contação de história também, pessoal, é outra ferramenta maravilhosa. A gente tem aqui em Campos um trabalho que nem é espírita, mas eu acho interessantíssimo, que a gente podia até fazer realmente no movimento também. As crianças contando histórias. Mas é muito lindo. Você deve conhecer, né, Marta? Porque é um grupo da Prefeitura de Campos. Você tem que ver os bichinhos. Já vi até a apresentação, é muito lindo. Com 7 anos, com 6 anos, gente, eles contando história, coisa imagina. Eu agora há pouco estava falando em abraço, né? Aí a gente está com essa história do abraço na cabeça para fazer o... Eu estou falando que é retorno, né? E me perguntaram esses dias, como que é retorno? Se a gente já não teve férias, mas minha cabeça é meio mirabolante, né? Quem é do grupo sabe. Retorno, assim, tipo, retorno oficial, né? A gente estava para fazer alguma coisa do abraço, aí tinha achado uma historinha muito bonitinha na internet de um ursinho sobre o abraço, um videozinho. E aí tinha visto uma versão ontem, hoje eu vi uma versão que é uma criança contando. Gente, é muito lindo, muito mais bonito do que o adulto. Muito linda a versão da criança contando a história do ursinho sobre o abraço. Então, a gente ficaria a noite toda aqui falando, né, sobre arte, porque tem muita coisa legal que dá para fazer, né? Com poesia também, a gente já fez poesia ilustrada, ficou muito legal também, levar uma poesia e as crianças ilustrarem. Esse a gente fez até com o jovem também, com o adulto, né?
Colagem é outra coisa muito bacana, que dá para associar temas também, que todo mundo ama, né? Porque saem coisas assim maravilhosas com colagem, é muito legal. É muito legal e todo mundo também ama, dá para fazer com adulto numa boa, e todo mundo ama fazer. Fica meio perdido, você vai fazer o quê? Mas nós somos muito criativos, né, gente? Eu sempre falo que a tecnologia, se a gente não tiver... A tecnologia, de uma certa forma, se a gente não se vigiar, ela embota a nossa criatividade. Porque a gente começa a pegar tanta coisa já pronta na internet, né? E aí a gente acaba, às vezes, embotando e não utilizando muito. Mas a gente ficaria aqui horas e horas falando, né? A música, as oficinas que a gente pode fazer de diversas coisas com criança, com jovem, com adulto. E todo mundo ama trabalhar com arte, né? Porque a arte mexe com a nossa sensibilidade, mexe com o nosso interior, mexe muito com as nossas vivências também. Penso que presentes e até passadas. É uma coisa muito bacana, né? Porque tem coisas, né? Detalhes. Fica à vontade, nós já estamos terminando também, né? Tem coisas que mexem muito com a gente, né? E que a gente não consegue explicar concretamente, não só pode ter a ver com vivências que a gente tem na nossa bagagem, né? Coisas que nos tocam profundamente. Então, vamos usar a arte, né? A arte na evangelização. De novo. Outra pessoa que também está dizendo que vai precisar muito sair. Importante. Eu falo muito sobre isso lá. Eu acho que eu dei uma travadinha. Né? A arte ela é muito importante, porque é evangelização. Marco, travou. A gente pode evangelizar. Estão me ouvindo agora, gente? Mas está meio assim, picotando. Está meio incerto, né? Espera só um pouquinho, deixa eu só tentar terminar aqui, para pelo menos terminar. Está todo mundo cheio de atividade, gente. É muito movimento. Verdade. Isso é bom, né? Que a gente está se ocupando, né? Eu agora vou para a minha também, do estudo da arte, que eu adoro. Só para finalizar. Então, a gente ficaria aqui horas fazendo, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer com a arte, né? Inúmeras possibilidades. Tá bom, gente, desculpem aí hoje, tá? Porque ficou meio ruim aqui para mim. Acontece com todo mundo. A internet está geral, né? Esse problema de internet. Tem hora que fica realmente ruim. Então, tá bom, gente. Nós vamos finalizando por aqui, né? Porque a gente também tem outros encontros, né? E agora, dia 16, se Deus quiser, a gente está junto de novo para prosseguir o nosso estudo. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada. Você ainda vai continuar nesse item ou você já vai mudar? Ficou faltando a leitura, né? Eu vim correndo para aqui para a sala, eu não trouxe a apostila. Ficou faltando, acho que a parte de leitura, e acho que não sei se tem mais alguma coisa depois da leitura, não estou lembrando. Então, tem a arte, tem a leitura. Dá uma olhadinha para mim, Adaísa. A arte, depois tem o incentivo à leitura. Incentivo à leitura. E aí a gente muda para a qualidade organizacional. Eu achei que hoje a gente até fecharia essa parte. Ficou faltando só um incentivo à leitura. Só um item. Só um tópicozinho. No próximo encontro a gente fala sobre a leitura e parte para o último tópico, que ele, inclusive, é bastante extenso, que é a qualidade organizacional. Então, tá bom. Fiquem com Deus. Vai fazer a prece? Vai fazer a prece? Vamos fazer. Passo para a Daísa agora. Gente, mais um encontro maravilhoso, né? Vamos, então, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, companheiros espirituais ligados ao processo da evangelização. Aqui estamos nós, agradecidas por esse encontro, por essa troca tão positiva de ideias, de conhecimentos. Que nós possamos estar nos comprometendo cada vez mais com nossas crianças, nossos jovens, nossas famílias,
nesse trabalho que é tão importante na Seara de Jesus. Abençoa os companheiros que hoje não puderam estar conosco, que possamos perseverar, como nos disse a mensagem inicial, nesse trabalho de vital importância. Que assim seja. Gente, então, uma boa noite para todos. Eu também. Muito bom estarmos juntos. Muito bom. Boa noite para todos. Boa noite. Até a próxima. Com Deus. Tchauzão. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Agora